o ministro me mandou essa figurinha. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Porque isso é incrível, é isso. A situação está sob controle em todas as... Elas riram, elas fizeram chacota, elas não acreditaram que seria possível, elas simplesmente não levaram nem em consideração. Porém, finalmente, a Lei Magnitsky chegou para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. E como dizia aquela frase famosa de uma repórter da Rede Globo, o choro é livre, só que agora o choro é livre lá na própria Rede Globo, né? É isso que nós vamos ver nesse vídeo, pessoal. Vamos ver o pessoal da Rede Globo chorando aí por conta da sanção sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes, pela lei mundial, né? Uma lei que se aplica ao mundo inteiro, a ditadores, né, a pessoas que não respeitam os direitos humanos no mundo inteiro, e o ministro Alexandre de Moraes foi aí comparado com ditadores sanguinários, e pessoas de nível muito baixo. Vamos então assistir juntos, pessoal, o pessoal da Globo sofrendo aí com a lei Magnitsky. Vamos começar com a Andréa Sadi dando a notícia. Vocês viram aqui no comecinho do programa o governo dos Estados Unidos aplicando a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. A gente acabou de receber uma nota. Ah, tá aqui no telão, né? Ah, no meu telão, desculpa, gente. Acabou de receber uma nota aqui, ó, do secretário de Estado, o Marco Rubio. Vocês estão vendo aqui, a gente vai ler para vocês. A gente acabou de ler a nota do Departamento do Tesouro, assinada não, com aspas ali, com declaração do Scott Bessent, e agora essa do Marco Rubio falando da sanção ao ministro Alexandre de Moraes por graves violações, como ele está chamando aqui, ó, vocês estão vendo, dos direitos humanos, incluindo, ele também cita uma detenção arbitrária envolvendo negações flagrantes de garantias de um julgamento justo e infringindo a liberdade de expressão. Mesma linha de raciocínio do Departamento do Tesouro, tá, gente? A nota está aqui na íntegra e eu estou resumindo para vocês. Aí diz o Rubio que o Moraes abusou da sua posição como ministro a autorizar prisões prévias de forma injusta, nas palavras aqui do Rubio, e minar a liberdade de expressão, mais uma vez, abusou da sua autoridade ao se envolver em um esforço direcionado e motivado politicamente com o objetivo de silenciar críticos políticos por meio da emissão de ordens secretas que obrigam as redes online, né, as plataformas online, incluindo empresas de mídia social nos Estados Unidos, a banir contas de indivíduos por publicarem discursos protegidos. Aí ele está dizendo aqui que o Moraes, então, está sendo alvo da lei Magnitsky. Só para trazer para vocês, é o mesmo roteiro, tá? Todos eles repetindo o mesmo roteiro. Então, a gente já leu o Departamento do Tesouro, essa do Marco Rubio. Eu queria que você lesse o último parágrafo, porque eu acho o último parágrafo importante, na última frase, inclusive. Que os Estados Unidos vai usar, tudo que tiver ao seu alcance, né, alcance diplomático, político e instrumentos legais para proteger a liberdade, né, o discurso dos americanos. Dos americanos. Exatamente. Of Americans, que vem dos atores externos, né? Dá até pena, gente, de ver o chororô, mas não fica só nisso. Vamos ver a mesma Andréa Sadi lendo a carta, né, que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro mandaram para ela ali durante o programa. Vamos assistir. Deixa eu só trazer uma informação aqui. O Paulo Figueiredo acabou de me procurar aqui, ele com o Eduardo Bolsonaro, fizeram uma nota para explicar as sanções. Vou registrar aqui para vocês. Eles dizendo que os Estados Unidos, Trump, o Rubio e o Bessent confirmaram na nota deles o que os brasileiros sabiam, chamando o ministro Moraes de violador de direitos humanos. Aí eles dizem que as sanções financeiras são duras, mas ainda leves diante do que o Moraes impôs a milhões de brasileiros. Aí eles citam aqui o que eles acham que o ministro Moraes fez. E aí eu queria chamar a atenção para esse trecho, que me parece bem importante, que eles dizem assim: não vamos parar
Não, e deixamos claro, a era dos recuos acabou. Não vamos parar até que o povo brasileiro esteja livre para se expressar, para se reunir, para votar, que tudo que acontece no Brasil, né? Para apoiar quem quiser. Somos muito gratos e conclamamos os demais líderes do mundo livre a se juntarem aos Estados Unidos. Então, tá trazendo essa informação para vocês. E aí eles citam o Rubio dizendo, como disse o Rubio, é apenas um aviso. E aí estão aqui falando. Então, só para trazer para vocês aí, porque a gente está comentando sobre os dois personagens que trouxeram essas sanções, estão registrando o lado deles aqui também. Agora, pessoal, vamos ver o Valdo Cruz, o dançarino de frevo da Globo News, comentando sobre a nota do governo Lula sobre a sanção do Alexandre de Moraes. Vamos ver ele chorando aí. Já estava conversando aqui com o governo brasileiro e eles falaram o seguinte, com essa decisão sobre Alexandre de Moraes, fica mais claro que a disposição deles de brigar com o Brasil fica mais evidente a cada momento, né? Dentro de uma avaliação, por exemplo, a Advocacia Geral da União, a gente havia apurado antes, ela deve ser racionada pelo presidente Lula para defender o ministro Alexandre de Moraes perante a lei americana. Então, a AGU deve fazer algum movimento em defesa de Alexandre de Moraes. Estou tentando ouvir ali o Supremo se vai ter algo diretamente do Supremo. Eu acho que tem que ser via AGU, né? Nesse caso. A avaliação que quando isso vem neste momento em que o Brasil estava percebendo uma retomada das negociações e vem essa decisão de hoje, é uma decisão muito ruim. Primeiro, porque o governo brasileiro vai entender isso como uma decisão não contra o ministro Alexandre de Moraes, mas como uma decisão contra a independência do judiciário, né? Não estão atacando a figura do ministro Alexandre de Moraes, estão atacando o sistema judiciário brasileiro. Dentro do próprio Supremo, é claro que você pode ter algumas exceções lá, mas a maioria dos ministros vão se alinhar ao lado de Alexandre de Moraes. E como disse Merval, isso não vai ter nenhum poder de impedir o julgamento do ex-presidente que está entrando na fase final. Hoje, como disse o Thomas, começa o prazo para que os demais réus, incluindo Jair Bolsonaro, entregue ali as suas alegações finais. Eles têm 15 dias, ou seja, até ali final, meados de agosto, ali 20 de agosto, eles têm de entregar as suas alegações finais e o julgamento entra ali na reta final, antes do julgamento na prática na primeira turma. Então, é esperado, então, Andréa, uma posição da AGU. Estou tentando conversar aqui com o ministro Jorge Messias e também com o Supremo Tribunal Federal. O Valdo Cruz acabou de dizer aí que os outros ministros lá do STF, pelo menos a maioria deles, deve se alinhar às decisões de Alexandre de Moraes, né? Então eles podem já pôr a barba de molho, porque eles devem ser sancionados também. Isso segundo informações do Lorival Santana, lá da CNN, né? O correspondente internacional da CNN, que já tinha cantado a bola que o Xandão iria ser sancionado essa semana. E isso seria apenas o começo, porque os outros ministros também devem ser sancionados. Agora, pessoal, vamos ver o Merval Pereira chorando porque ele não se conforma que o Eduardo Bolsonaro e que o Paulo Figueiredo tenham tanta influência assim sobre o Donald Trump. Eu não sei se eles têm influência ou não. O que eu acho é que o Trump se ligou que o Brasil está virando uma Venezuela e resolveu sancionar o Xandão e o Brasil com tarifas muito altas, né? Impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não estão blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca. Perfeito. Muito importante, sim, né? Que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar
O julgamento. o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, Desconhecimento sobre como funciona vivem num mundo judiciário brasileiro. completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro. Sim. Sem nenhuma informação adicional. Sem filtro, né? E terceiro, dificulta mais ainda a negociação no Brasil. Como é que você vai negociar agora, aceitar qualquer tipo de acordo com o presidente, com o relator do Supremo sendo punido? Sim, porque toda negociação, ela parte do princípio, vamos tirar a política de lado e discutir comércio. Como é que você tira Mas eles estão insistindo na questão política. E é por isso que eles não querem que nenhum outro ator político tenha interlocução com a Casa Branca. Exatamente. Porque a agenda deles é essa. A agenda da retaliação, a agenda do ataque, a agenda da agressão. Eu estou trabalhando para não haver diálogo. Isso. Quer dizer, ele foi muito claro ali. Né? A agenda dele é salvar o pai. Fala. Aí, pessoal, um comentarista lá da Globo News faz uma pergunta a um correspondente internacional, né, que eles trouxeram ali para entrevistar, né, fazer perguntas e tentar entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Só que eu acho que eles esqueceram de combinar com o correspondente internacional, porque o que ele respondeu, acho que não agradou nem um pouquinho ao pessoal da Globo News. Dá só uma olhada. Posso colocar para o Jack uma pergunta também, especialmente ligada a isso que a gente está discutindo aqui. Decisões da justiça de tirar o uso das redes sociais de usuários, alguns inclusive que se denominam jornalistas. Como é que você, Jack, um jornalista americano, encara esse tipo de coisa que acontece aqui na justiça brasileira e que se tornou um pouco comum até? Então, eu diria que quando eu percebi que isso estava acontecendo faz alguns anos, eu fiquei um pouco chocado que isso estava acontecendo no Brasil. Eu fiz algumas matérias sobre isso. E eu entendo que o Brasil tem leis diferentes, mas a gente deve lembrar que a primeira coisa que o Alexandre de Moraes fez com o inquérito de fake news, eu acho que algum dos inquéritos, foi forçar uma revista a tirar do ar uma matéria sobre Lava Jato, porque o amigo do meu amigo sobre Toffoli. Nem foi sobre o Bolsonaro, nada assim, mas isso, como jornalista, é preocupante. Então, eu acho que é verdade que o que Alexandre de Moraes tem feito aqui para um correspondente estrangeiro sempre foi um pouco surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, o Magnitsky Act é desenhado para abusos de direitos humanos muito graves, muito graves. Pessoas como uma oficial em Chechnya que está fazendo execuções, tortura, coisas assim. Então, isso não é apropriado para um juiz nesse caso. Eu não quero dizer isso, mas eu acho que, para mim, para muitas pessoas hoje me disseram que, e tem me dito que é bem chocante que eles usaram essa ferramenta para esse tipo de coisa. É muito grave, né? Muito grave. E por fim, pessoal, o repórter lá da Globo News trouxe a avaliação lá do Itamaraty sobre as sanções que o Alexandre de Moraes está sofrendo e como eles estão considerando isso. Vamos assistir. Oi, Sadi. Conversei agora com uma fonte, um profissional que trabalha no Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, e ele foi bem categórico na análise que internamente está sendo feita na pasta. Ele disse o seguinte, que as cartas foram colocadas na mesa com essa nova decisão do governo dos Estados Unidos. Um lado, que é o Brasil, quer negociar e o outro lado propõe a extorsão e a ameaça. E a visão que eles têm é que não há uma disposição por parte do governo Trump para negociação e que resista a esse nível de agressividade. E também estão classificando o que aconteceu agora há pouco como a maior crise na relação bilateral dos dois países nos 200 anos de história. E nesta tarde, profissionais do Itamaraty vão se reunir para discutir eventuais reações oficiais a essa nova medida dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Sadi.
Aí, então, né, o Itamaraty considerando esse fato das sanções do Alexandre de Moraes como a maior crise entre os dois países em toda a história, né, desde os últimos 200 anos aí. Então, pessoal, o que a gente pode ver aí é na Globo News, né, eles estão nessa choradeira aí, né, essa tristeza. Mas acontece que em nenhum momento eles mencionam todas as irregularidades que vêm sendo cometidas pelo Alexandre de Moraes em todos esses processos, né? A gente vê que há um partidarismo muito grande, né? Uma ideologização das notícias, né? Eles falam sempre com um viés de defesa do governo Lula e do Alexandre de Moraes, né? Então não dá para levar a sério uma emissora como essa, que nem sequer toca no assunto das irregularidades cometidas pelo Alexandre de Moraes. Você viu ali o repórter correspondente dos Estados Unidos aqui no Brasil mencionando a irregularidade desde o começo do processo lá das fake news, né? Onde a revista Cruzoé fez uma reportagem que se intitulava O Amigo do Meu Pai. E o Alexandre de Moraes, o primeiro Dias Toffoli, né, lançou esse inquérito contra essa revista, e aí, na sequência, o Alexandre de Moraes mandou censurar a revista, né? Então, primeira coisa, esse processo nunca poderia ter sido aberto de ofício no STF. O STF, para abrir um inquérito, eles têm que primeiro ser acionados, né? Então, eles não foram acionados por ninguém, abriram um inquérito por conta própria, o que é proibido pela lei. Então se vê que já começa tudo errado, né? E aí foi uma sequência de irregularidades, uma atrás da outra, desde o começo, né? Tanto no processo das fake news, como no processo do 8 de janeiro, o processo do golpe, né? Que está julgando aí o Jair Bolsonaro e que julgou também as pessoas que invadiram lá a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Bom, então é isso, pessoal. Não dá para levar a sério uma mídia tão ideologizada como a Globo e a Globo News, né? A gente tem que saber diferenciar, né? Procurar notícias em outros lugares, porque realmente eles sempre vão puxar a sardinha para o lado do governo e para o lado do STF. Por quê? Eles têm interesse em manter esse governo no poder. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom!